Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Vou deixar esse vídeo aqui falando sobre a quantidade de matéria mol, né? O químico e físico italiano Amedeo Avogadro foi o primeiro cientista a conceber a ideia de que a amostra de um elemento com massa em gramas é numericamente igual à sua massa atômica e apresenta sempre o mesmo número de átomos. E suas ideias elas não foram aceitas, né, naquela época, né? Aí ao longo do século XX, vários experimentos foram realizados até determinar o valor aproximado, que é 6,02 10 a 23, o que foi denominado constante de Avogadro. Tá? Isso aqui é muito cobrado, esse conteúdo aqui. Esse conteúdo ele faz parte de todo o conteúdo da química do ensino médio, mol, então vocês irão ver muito essa palavrinha aí, mol, né, que é a quantidade de matéria. A determinação da constante de Avogadro, né, contribuiu muito para o trabalho dos químicos, né, porque antes era muito difícil saber o número de unidades fundamentais existente em uma amostra de material. Então nós tínhamos uma amostra de material, mas não sabia quantos átomos existiam. Depois que Avogadro de conceber a ideia, né, do número de número de mol, então foi muito mais fácil fazer a relação da massa macroscopicamente a grama, que a gente consegue visualizar para unidades de massa atômica, tá? Microscópica. Então aqui nós temos um exemplo de uma molécula de H2O que o valor da massa atômica dele é 18U. E nós temos aqui um recipiente com 18 gramas de H2O. Então ele percebeu, ele verificou aí com esses estudos que a massa de uma molécula, por exemplo a água, é 18 gramas. Se eu pegar aqui 18 gramas de água, porque 18 gramas de água tem 6,02 10 a 23 mol. Quer dizer que tem 1 mol. 18 gramas tem 1 mol. E esse 1 mol, ele tem 18. Uma molécula de água tem 18 gramas. Uma molécula de água tem 18 unidades microscópicas, né, de massa atômica. Então, há essa relação. Então, eu tenho uma amostra de 18 gramas de água, que equivale a 6,02 10 a 23 mol. E esse 6,010 a 23, 1 mol, que é referente a 1 mol, tem 18. Cada molécula dessa tem de massa, 18 unidades microscópicas de massa atômica. Então, dessa maneira, podem ser feitas relações entre as quantidades de moléculas, átomos, íons, elétrons, em que a grandeza utilizada é denominada quantidade de matéria. A unidade é o mol, então quer dizer que é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria, a unidade é o mol. Mol é a quantidade de matéria que contém 6,02 10 a 23, quer dizer 602 sextilhões de entidades quaisquer. Então é qualquer coisa. Isso aqui é usado muito, né, claro, para determinar a quantidade de massa, tá, de moléculas, coisas microscópicas, tá? Então, continuando aqui, o termo mol refere-se à quantidade de entidades elementares. Já a molécula ela faz referência à proporção entre os átomos para a formação de uma substância. Olha só essa diferença aqui. Cada molécula de gás carbônico, CO2, é formado por quê? Por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Tá, beleza. Isso aqui é cada molécula, né? Então, aí no total, nós temos 3 átomos, né? São 3 átomos da molécula de CO2, né? 1 de carbono e 2 de oxigênio. Cada mol de moléculas de CO2 contém 6,02 10 a 23. Sempre assim, 1 mol é sempre igual a 6,02 10 a 23, tá? 10 a 23.
Beleza. Logo, o número de átomos em um mol de moléculas é, para cada carbono, eu tenho 6,02 10 a 23. Então, se eu tenho um carbono, então é só 1 vezes 6,02 10 a 23. Portanto, eu tenho 6,02 10 a 23 de átomos de carbono. Para o oxigênio, como o oxigênio eu tenho 2, né? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então são 2 vezes 6,02 10 a 23. Vai dar 12,04 10 a 23. Ou também você pulando uma casa para a esquerda aqui, né? Mas aí você tem que aumentar também o número, o expoente, né? Fica 1,02 0,4 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, aí, se você fizer essa soma, vai dar um total de 18,06 10 a 23, né? Ou 1,8 vezes 10 a 24, né? Porque se você pula uma casa para a esquerda, você aumenta o expoente ali. Tá? Então, eu tenho lá um total de 18,06 10 a 23 átomos em, olha só, em 6,02 10 a 23 moléculas de CO2, ou seja, 1 mol. Né? Então, 6,02 10 a 23 é 1 mol. Tá? Então, como a molécula é como se fosse um pacote. Tá? Um pacote tem esses 3 átomos aí. Então, quer dizer o quê? Que dentro do pacote, dentro desse pacote de CO2, eu tenho 18,06 átomos, tá? E um pacote, quer dizer, 1 mol, né? 1 mol de pacote tem 6,010 a 23 moléculas, né? de pacote de CO2, tá? Então vocês têm que dar uma estudada aqui bem, tá? Para não errar essa parte aqui, tudo bem? Aqui, ó, esse esquema aqui mostra bem interessante. Uma molécula de CO2 é composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Beleza. 1 mol de moléculas, ó, 1 mol tem isso tanto aqui, ó, 6,02, né? 6,02 10 a 23 átomos, moléculas de CO2, tá? Então olha o tanto aí. E é composto, olha só, de 6,02 10 a 23 átomos de carbono, né? Porque tem 1 mol também, é 1 mol, né? Se conta 1 mol. E como dentro desse pacote de CO2, como eu tenho 2 moléculas de oxigênio, né? 2 moléculas, então eu tenho que fazer o dobro, né? 2 vezes 6,02 10 a 23, que vai dar 12,4. Tá certo?